Carreira e mercado de trabalho, com o especialista em carreira, Bruno Cunha. Escuta só, vê se você se sente assim. Você trabalha duro, mas sente que a sua carreira é como se não saísse do lugar. E aí você precisa descobrir, né? Por que o esforço que você faz parece não dar resultado. O que é que precisa acontecer na sua carreira para que você tenha a sensação de que todo o esforço empregado, de fato, ele está rendendo alguma coisa? Bom, sobre esse assunto a gente conversa agora com o Head Hunter e especialista em carreira, Bruno Cunha. Bruno, muito boa tarde, tudo bem? Olá, Tony Araújo, boa tarde para você e para todos os nossos ouvintes. Que bom estar aqui com você hoje. Bom, Bruno, por que que tantas pessoas sentem que estão nessa situação, se esforçando, mas a carreira é como se ela não deslanchasse, é como se a gente tivesse patinando sem sair do canto? Tony, olha, esse é um sentimento muito comum. Muita gente acredita que se trabalhar mais, estudar mais ou aceitar qualquer desafio que aparecer, a carreira vai naturalmente decolar. Mas a verdade, Tony, é que o esforço por si só não garante nenhum tipo de avanço, né? O que muitas pessoas não percebem é que o problema não está na dedicação ou na nossa capacidade técnica, está na clareza da nossa carreira, né? Ou seja, a falta dessa clareza, né? É como acelerar um carro. Para os nossos ouvintes, vou fazer uma analogia breve. É como acelerar um carro com um tanque cheio, mas sem um destino definido. A gente se movimenta, gasta energia, mas não sai do lugar. E é isso que gera frustração, Tony, cansaço e principalmente a sensação da gente estar desperdiçando o nosso tempo e o nosso potencial. Ô Bruno, não resta dúvida que todo mundo que embarca numa carreira profissional quer, dentro daquela carreira, crescer. E nessa de querer crescer, muitas vezes se apressar para que isso aconteça, a pessoa acaba cometendo alguns erros. Isso parece ser inevitável. Se não fizer, como você diz, uma coisa bem planejada, a gente acaba cometendo erros e tropeçando pelo meio do caminho. Qual é o maior erro que os profissionais podem cometer quando acontece isso, quando querem crescer na carreira, Bruno? Olha, o maior erro, Tony, a maioria das pessoas cometem esse erro, que é se perguntar o que é que eu preciso fazer mais. E aí vai atrás de cursos, certificação, aprender novas ferramentas, melhorar o inglês, acreditando que isso tudo, esse acúmulo todo, é a chave para o crescimento, né? Só que muitas vezes o que falta não é mais a ação, e sim a direção. O erro, na verdade, está em não parar para refletir sobre o que realmente faz sentido para a sua carreira. Ou seja, qual é o seu verdadeiro diferencial? Como é que o mercado de trabalho enxerga você? Quais os movimentos que você tem feito estrategicamente na carreira frente aos seus objetivos? Sem essa percepção, sem essa clareza, o profissional acaba investindo tempo, dinheiro e energia em coisas que não aproximam onde ele quer chegar. É como construir uma ponte sem saber se ela vai realmente levar você para o destino certo. E aí o esforço, Tony, é enorme, principalmente do ponto de vista do dinheiro, da energia e das emoções, né? Do nosso tempo também, né? Ou seja, o resultado pode ser nulo, porque até te afastar muitas vezes do caminho que você está buscando percorrer. Ô Bruno, você falou aí em clareza, e aí como é que a falta de clareza pode impactar na autoestima do profissional e na motivação no trabalho? Quando a gente não tem clareza, Tony, a gente começa a duvidar de nós mesmos, né? Porque mesmo sendo competente e dedicado, a gente trabalha duro, entrega resultados, mas a gente não vê nenhum tipo de retorno, né? A gente não é promovido, a gente não aumenta de cargo, não muda de cargo, não aumenta de salário, né? A gente não recebe promoções, convites, oportunidades que a gente espera, e a partir daí surge a frustração e a ansiedade, aquela sensação constante de que a gente está correndo atrás, mas sem sair do lugar. E com o tempo, isso vai, na verdade, começando a afetar o nosso olhar sobre nossa própria trajetória profissional, né? Sobre nós mesmos, e aí isso mina a nossa autoconfiança, vai enfraquecendo a nossa percepção dos nossos valores, né? Do quanto a gente vale. E é nesse momento que muitos profissionais começam a aceitar cargos, salários e condições abaixo do que realmente merece, por achar que não tem outra opção. E aí, sem dúvida, começa a sofrer esse processo de desvalorização, que é um ciclo muito perigoso, viu, Tony? Ô Bruno, é possível que muitas pessoas já tenham procurado você em busca de orientação,
pessoas que sentiam a carreira travada e aí não tinham muita a clareza, para usar uma palavra que você tem usado desde o início da nossa conversa, sobre o que estava acontecendo. E aí, de repente, você percebe que o que faltava era justamente essa clareza na carreira e não necessariamente competência. Mas como é que acontece isso ou como é que isso se apresenta para você? Como é que se sabe que a pessoa pode estar com a carreira travada por falta dessa clareza e não por falta de competência? E sendo por falta de competência, como é que a pessoa pode fazer, ou como você, como profissional que orienta, chega para a pessoa para dizer, olha, não está faltando clareza, você está muito claro que, para mim, você não tem competência para essa carreira, mas você pode desempenhar muito bem outra carreira. Como é que se dá esse diálogo e como é que se dá essa orientação e como é que a pessoa deve receber isso também? Veja, Tony, muitos profissionais, muitos brasileiros acreditam que a carreira é esforço. E, na verdade, carreira é direção, né? É excelente a tua pergunta, porque se nossos ouvintes aqui, se vocês estão nos ouvindo, se você sente que está pronto para crescer, mas não sabe exatamente qual é o próximo passo, se o seu currículo é bom, tem experiência, mas as oportunidades simplesmente elas não aparecem, ou ainda, se vocês evitam pedir uma promoção ou uma mudança de área por achar que isso seria ousadia demais, veja, Tony, esses já são sinais claros de que o problema não está na competência, e sim na falta de clareza e do seu posicionamento frente à sua trajetória. Muitos profissionais acabam presos nesse ciclo porque foram ensinados a acreditar que basta se esforçar e esperar o reconhecimento. Mas o mercado, Tony, não funciona assim. Carreira não é esforço. Carreira é direção. Bom, e aí, naquele momento, Bruno, em que a gente sente que a carreira está estagnada, tendo essa, vamos dizer assim, clareza, insistir nessa palavra que você tem usado desde o início, o que é que a pessoa pode fazer quando ela sente que poderia estar avançando mais? Ou seja, quando ela reconhece que a carreira está estagnada. Quando você se sente estagnado na carreira, o primeiro passo não é agir por impulso, mas sim parar e buscar clareza sobre essa situação. É fundamental entender o que realmente está te travando. Será que é a falta de oportunidade? Será que é a falta de qualificação? Será que é a falta de direção? Né? Antes de sair fazendo cursos ou buscando qualquer vaga, é preciso a gente analisar os nossos diferenciais. Como é que o mercado nos enxerga e se as nossas escolhas estão alinhadas com os nossos objetivos de longo prazo. Só assim, Tony, é possível traçar um plano e sair da estagnação com segurança, com foco e principalmente com propósito. Evitando, inclusive, olha só a mensagem que eu vou deixar para os nossos ouvintes, evitando, inclusive, o desgaste de se movimentar sem realmente avançar. Quantos profissionais estão se movimentando no mercado de trabalho, mas não estão avançando nas suas carreiras, né? Então, a gente descobre hoje que nem todo movimento é avanço. E quando a gente para cuidar disso, a gente consegue transformar esforço em resultado de verdade. Bruno, obrigado então pelas orientações no programa de hoje. Eu que agradeço, Tony. Um forte abraço para você e para os nossos ouvintes e até a nossa próxima quarta-feira. Até. Bom,